O que ocorre é o seguinte: uma coisa é fluxo de caixa, né? Que é você conseguir gerar esse fluxo de caixa. Quando foi feito o desenho dessas sanções, uma das ideias é que você conseguisse sufocar a economia para você não ter receita. Quando você faz guerra, você precisa de três coisas, né? Energia, comida e armamento. A Rússia ela continua produzindo armamento, embora ela tenha algumas dificuldades, né, em relação à questão de chip para uma coisa ou outra, mas boa parte, a grande maioria do armamento, ela continua fabricando. A alimentação ela continua produzindo, ela não tem tido problema com isso, até porque a guerra não está ocorrendo no território dela, está ocorrendo no território dos outros, né? E o terceiro é a questão da energia, que ela tem conseguido manter. Em termos de sanções econômicas, eu acho que não está sendo exatamente o efeito que era esperado por quem desenhou a sanção. Até porque quem desenhou a sanção, boa parte ela foi desenhada pelos Estados Unidos, que é um país que é autossuficiente em armamento, que é autossuficiente em produção agrícola e que é praticamente autossuficiente em energia, ou pelo menos o grosso da sua energia ele produz. Então, é muito diferente o efeito que elas têm na Rússia, nos Estados Unidos e na União Europeia. A União Europeia é de outra forma, até porque a União Europeia é extremamente heterogênea. Essa dependência que você tem da Alemanha do gás russo não ocorre aqui em Portugal, porque o gás de Portugal vem da Argélia. Então, isso é diferente, né? Agora, o que eu acho que é mais preocupante para a Rússia são algumas tecnologias, principalmente na área de petróleo, que ela não domina. Mesmo aí no Brasil, quando você pega, né, e você analisa um projeto da Petrobras e tal, que é uma das principais em águas profundas, etc., exploração de água profunda, quando você vai ver, tem uma série de empresas especializadas, tipo a Rolled Parkinson, etc., que fazem esses projetos, que são projetos muito específicos. A Petrobras, ela junta, pega não sei quantos fornecedores e monta um projetão. Mas essas áreas de expertise são muito peculiares. É o que ocorre também na indústria de chip. Você pega a Rússia, você tem 23 empresas que produzem chip. Mas quem produz chip de 2 nano, por exemplo, de 5 nano, provavelmente você só vai conseguir isso em Taiwan, talvez alguma coisa na Coreia do Sul. Estados Unidos não consegue alguns desses chips, etc. Então, é um negócio um pouco mais complicado. Eu acho que no médio prazo, e aí eu acho que o Cavanha talvez ele consiga responder com mais propriedade do que eu, que aí eu acho que a grande complicação é como é que essas tecnologias específicas da área de petróleo, que estão no embargo, como é que vai impactar a Rússia e talvez, esquece, tu não vai achar que a Rússia está parada, né? Que a China está parada. Você, nessa hora, tu tem um monte de PhD aí que o cara contratou para estar rodando isso, né? Para estar tentando fazer isso acontecer, né? Aí eu acho que talvez o Cavanha consiga responder melhor para mim quais são as tecnologias mais críticas e o que dá problema. Eu sabia que essa é uma boa ideia falar para o Ricardo perguntar. Não, essa foi ótima, porque ele estava falando, eu estava anotando aqui, né? Então, tem 4 grupos de companhias, basicamente, especialmente em águas profundas, offshore, né? Que são insubstituíveis. Não substituível nada é, mas que são, assim, top de linha e que é difícil. E se a Rússia não cuidar ao longo do tempo, vira uma Venezuela, né? Expulsou várias tecnologias, depois ficou com a produção de 3 milhões, hoje é 700 mil barris por dia. Mas então, quais são essas tecnologias, né? Na área de sísmica, de geofísica, obtenção de dados geofísicos, né?
Então você tem empresas, se for offshore, se for onshore é outra coisa, mas vamos falar offshore porque a gente dá exemplo até para comparar com o Brasil, porque é o caso do Brasil, né? Então você tem lá PGS, CGG, Spectrum, Ion. Então tem pelo menos 8 companhias de geofísica, todas estrangeiras, 100%, norueguesas, uma francesa CGG, a PGS norueguesa também, enfim, 7 ou 8, todas estrangeiras. Não tem nenhuma nacional brasileira, nem russa, né? Quem sabe tem lá alguma coisa de geofísica russa, mas não no nível topo, como são essas coisas. Depois a gente vai para perfuração, falando de águas profundas, e obviamente o caso da Rússia é um pouco diferente, mas para dar um exemplo, Saipem, Seadrill, Maersk, né, são todas companhias estrangeiras. Depois vamos para logging de poço, perfilagem de poço. São 3 no mundo, e não tem jeito, e são 3 monstras, Schlumberger, Halliburton e Baker Hughes. A Baker agora, a Hughes saiu. Baker. São 3 que dominam 99,9% do mercado mundial de logging. Aquelas ferramentas que descem no poço para medir se tem permeabilidade, porosidade, etc. E depois vamos pensar nos FPSOs, nos navios que produzem, né? Então nós temos FMC, Subsea, equipamentos de Subsea. FMC, Aker, GE, quer dizer, Seadrill, Drillquip, todas estrangeiras, muitas americanas nesse caso, né? Cameron, muitas americanas. E vamos para os navios, né? Os navios os FPSOs que a gente chama, né? Que tem aquela refinaria em cima do navio que produzem águas profundas. Então tem SBM, Modec, né? Todas estrangeiras, são 5. Todas estrangeiras, todas. Então, se você olhar a primeira camada de fornecedores da cadeia de petróleo upstream, são todos estrangeiros, né? E aí a Rússia vai conseguir viver sem isso? Não. Claro que tem que adaptar para o sistema russo, que não é exatamente isso de águas profundas que a gente está falando. Mas fazendo uma comparação, né, tem coisas que são insubstituíveis, né? E aí, a longo prazo, como disse o Ricardo com muita propriedade, isso é fatal. Então ela pode viver um tempo, depois essas empresas não vão aportar tecnologia, nem as novidades, nem os softwares, nem o hardware novo, né, e tal, enfim, esse é o problema.